Irmãos, boa noite. Boa noite. Gente, então vamos começar o nosso culto. Na verdade, começar a nossa reunião cultica hoje à noite. Nosso culto começou quando nós encontramos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? De lá para cá, toda a nossa vida é um culto a Deus. E a nossa reunião da agora à noite, nós vamos começar agora e vamos começar lendo Salmo de número 84. E eu queria mais uma vez convidar a igreja para que se coloque em pé e nós vamos ler juntos esse Salmo de número 84. Eu vou começar lendo os versos ímpares e eu peço à igreja que, por favor, nos acompanhe lendo ou que em uníssono leia os versos de números pares. Logo após, eu quero pedir ao vice-presidente do nosso conselho, presbítero Emanuel, para nos elevar a Deus em oração. Então, Salmo de número 84, nós vamos ler a partir do verso de número 1, que diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Amém. Presbítero Emanuel. Vamos orar, mesmo de pé, curvar nossas cabeças. Deus, no nome de Jesus, nós te somos gratos, Pai, te louvamos por estarmos aqui nessa noite, reunidos como igreja do Senhor. Te louvamos, Deus, porque nesse final de semana nós comemoramos mais um ano aqui dessa congregação, sustentada pelo Teu Espírito, conduzida pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor olhou para cada um de nós, o Senhor nos resgatou. Porque um dia, Senhor, o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Porque um dia o Senhor nos trouxe, nos tirou do caminho que andávamos, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque hoje conseguimos ler a Tua palavra, iluminados pelo Teu Espírito Santo, e conseguimos, Deus, discernir a Tua vontade para as nossas vidas. Pedimos, Deus, que o Senhor continue com as Tuas mãos estendidas, que o Senhor, Deus, nessa noite receba o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor Deus, se agrade da nossa oferta que será depositada no Teu altar nessa noite.
Que o Senhor Deus mais uma vez nos instrua com a tua palavra, Pai, e que possamos, Deus, não ser somente ouvintes, mas praticantes. Que continuemos, Pai, caminhando na direção que o Senhor estabelecer. Aviva, ó Deus, os nossos corações e faz-nos, ó Pai, fartos, ricos de boas obras. Que outros 133 anos, Senhor Deus, ou menos, Pai, ou mais, Senhor. O Senhor é que determina todas as coisas, mas que até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, essa comunidade seja relevante, essa comunidade, Senhor, evidencie Jesus, essa comunidade pregue a Tua palavra, seja sal, seja luz, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos achados fiéis diante de Ti. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, nós começamos a sexta-feira, próxima passada, a festa de comemoração do aniversário da nossa igreja. Nós tivemos sexta-feira, sábado, ontem, hoje pela manhã, um grupo de pessoas que veio os 3 dias, mas sempre tem pessoas diferentes. Daí faz-se necessário, mais uma vez, falar que a nossa igreja está comemorando 133 anos de organização eclesiástica e 144 anos de presença presbiteriana e evangélica no Maranhão. Nós somos a primeira igreja evangélica a ser plantada aqui no Maranhão e também no norte do país. Essa região do norte do país, até o Maranhão, nós somos a primeira igreja evangélica a ser plantada nessa região. Portanto, essa é uma festa que, embora seja celebrada por nós presbiterianos, especialmente por nós da Igreja Presbiteriana de São Luís, deveria ser uma festa, uma data importante para toda a igreja evangélica aqui no Maranhão, né, e no norte do país. E Deus, durante esses anos todos, tem nos honrado com a bênção de uma igreja que tem proclamado a sua palavra, proclamado o evangelho, tem sido fiel às escrituras sagradas. Nós temos espalhado por esse país dezenas de pastores, filhos dessa igreja, pregando o evangelho nos mais diversos rincões do nosso país. A influência dessa igreja, essa igreja influenciou muita gente, muitas gerações, e é uma bênção, um poder comemorar essa data, sabendo que Deus usou muita gente, né, para chegarmos até aqui. Antes de chegarmos aqui, muitos outros, homens e mulheres, alguns que se tornaram conhecidos, são citados e celebrados, outros anônimos, heróis e heroínas anônimos e anônimas, que foram usados por Deus para edificar esta igreja e para abençoar essa cidade com a pregação do evangelho. Nós somos de coração gratos a todas essas pessoas. Não podemos citar todas elas aqui, e se faz desnecessário até fazê-lo, mas reconhecemos que a bênção que nós temos hoje é consequência e resultado do trabalho profícuo, duro, difícil, sacrificial, de muita gente que nos antecedeu. E quando eu digo nos antecedeu, não estou me referindo a mim, pastor da igreja, também a mim, mas a todos nós que fazemos parte desta igreja hoje. E devemos ser gratos a Deus pela vida dessas inumeráveis pessoas que Deus usou para edificar a sua igreja e para abençoar essa cidade. E, é claro, quando nós celebramos essa data, nós também nos lembramos que nós estamos colhendo hoje o que muitos outros plantaram, né? E eu tenho orado a Deus, e a minha oração tem sido a Deus tem sido para que nós continuemos plantando, regando e colhendo aquilo que muitos já semearam durante esses 133 anos.
De vez em quando eu encontro na cidade alguém que diga, olha, eu sou filho daquela igreja. Eu frequentei aquela igreja. Meu pai, meu avô, né, frequentou aquela igreja. Uma vez encontrei um ex-prefeito aqui da cidade, o Castelo, em um evento lá na base de lançamento. E ele disse, olha, quando eu era criança, eu frequentava aquela igreja. Eu ia naquela igreja. Então, eu sei, assim como ele, né, muitas outras pessoas passaram por essa igreja. E eu tenho orado a Deus para que Deus nos dê a bênção de colhermos o fruto dessa semente que foi semeada há muitos anos atrás, mas que nos dê a graça de continuar semeando hoje. E nos dê também a bênção de continuar regando as sementes, né, que nós temos hoje aqui. Para que essa igreja seja igreja viva, abençoadora e uma igreja abençoada. Eu falei na sexta-feira que nós estamos fazendo 133 anos, a igreja está ficando velha. A igreja presbiteriana São Luís é uma velha senhora. E ela precisa de avivamento, porque nós temos duas opções. Ou a gente é renovado e restaurado constantemente por Deus, que passa por essa ação de avivamento, ou a gente envelhece, caduca e fica esclerosado. E nós não queremos uma igreja esclerosada, uma igreja caduca, uma igreja velha, cansada. Nós queremos uma igreja nova, abençoada, abençoadora, uma igreja adoradora, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que seja missionária, uma igreja que seja importante ou relevante para essa cidade, uma igreja que pastoreie essa cidade de São Luís. Porque Deus nos deu esse lugar de honra. Nós não estamos tirando nada de ninguém. Não estamos querendo nada que pertença a qualquer outra denominação. Nós queremos apenas cumprir o nosso papel. Há outra denominação nessa cidade que tem abençoado tremendamente a nossa cidade. Nós somos gratos a Deus por elas também. Mas nós temos o nosso papel, temos a nossa missão, temos a nossa natureza, o nosso DNA. Nós nascemos como fruto da paixão missionária de pessoas que vieram, de homens que vieram de outro país para pregar o evangelho aqui. E essa paixão missionária e este fogo missionário precisa continuar ardendo em nossos corações e em nossas almas. Amém, irmãos? A igreja diz amém? Precisamos disso. E esse é o desafio para nós, como igreja, nesses nossos 133 anos. Eu quero fazer os meus primeiros agradecimentos, porque no final sempre tem gente que chega depois, a gente faz de novo, mas agradecer as pessoas que estão aqui conosco, nos visitando. Nós temos muitos visitantes. Entre os visitantes, tem um casal que é muito querido nosso, né? Eu não estou citando o nome de visitantes, porque tem muitos, e às vezes a gente comete injustiça, mas eu quero pedir permissão para citar o nome aqui do pastor Jave e a sua esposa, né? São pastores da igreja presbiteriana, já estou transferindo para a nossa denominação, né? Da Igreja Batista Nacional de Vicente Fialho. Uma igreja muito boa, muito amorosa, muito querida, muito fervorosa, né? E uma igreja que eu frequento de vez em quando, né? Vou lá de vez em quando e gosto de estar lá, né? O pastor Jave é um homem pastorzão assim de coração, gente muito boa, sua esposa também. Eles pastoreiam aquela igreja com o coração, né, e de forma muito amável. Eu, esses dias, estive lá, encontrei um filho de membros da igreja, alguém que foi da nossa igreja, está frequentando lá, né? E quando eu encontrei, fiquei muito feliz, porque estava na igreja do pastor Jave. E eu disse, olha, vocês estão numa igreja boa, tem um pastor bom, né? Aqui é um lugar bom para ficar, né? E para o pastor Jave eu disse, olha, aquele menino ali é filho de um ex-membro da nossa igreja, cuida dele, né? Não disse assim, ó, corra daqui porque aqui é perigoso, né? Disse, pode ficar aqui que aqui é um lugar bom. Gente, nós vamos passar para o momento do louvor, da adoração. Queria convidar o Ministério do Louvor para a gente começarmos a adorar a Deus com cânticos espirituais.
Som. Boa noite, irmãos. Vamos ficar em pé para louvarmos ao Senhor nessa noite maravilhosa em que nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para adorar, engrandecer o nome do nosso Deus. Então, louve, cante e adore a esse Deus, ao único Deus digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos lá nas palmas. Assim, ó. Isso. Glória a Deus. Encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo. Fala, Senhor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças. E cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Nós estamos aqui para te louvar, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, de nos aprofundarmos em uma intimidade contigo, Senhor. Promove isso no nosso coração, esse desejo, Senhor. Ó Deus maravilhoso. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz nas batidas do teu coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor, Ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. Amém. Glória ao Senhor. Para onde me ausentarei do teu Espírito, Senhor? Para onde eu fugirei da tua face,
tua face, ó meu Deus. Senhor, tu me sondas e conheces o meu coração. Para onde irei do teu amor? Tu és a minha salvação. Tu és a minha torre forte. Tu és o meu libertador. Tu és meu Deus, meu protetor. Tu és meu Deus, meu protetor. A palavra do Senhor fala que Ele habita em meio aos louvores, em meio aos cânticos. Quando a gente está feliz, louvando o nosso Deus, Ele está ali recebendo essa adoração. E nós estamos aqui como igreja do Senhor, adorando esse Deus. Esses dias de aniversário da igreja, nós estamos aprendendo que não importa em que situação nós estejamos, nós temos que louvar, nós temos que adorar. E todos nós passamos por problemas, dificuldades, nós fazemos planos, às vezes os planos não dão certo, nós temos sonhos, às vezes eles não se realizam, mas nós sempre temos que adorar o Senhor. E essa música fala, para onde que a gente vai se ausentar, aonde que a gente vai se achegar do Espírito do Senhor, porque Ele nos conhece, Ele habita em nós. Então, cante, pensando nisso. Não tem para onde a gente se ausentar, não tem para onde a gente ir, porque Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso libertador. Então fale, Senhor, tu me sondas, fala que Ele nos sonda. Senhor, tu sonda o nosso coração, tu nos conhece, meu Pai. Ó Senhor, aleluia, nós te louvamos essa noite, Senhor. Senhor, tu me sondas, ó Deus. Senhor, tu me sondas e conheces o meu coração. Para onde irei do teu amor? Diga, quem é? Tu és a minha salvação. Tu és a minha torre forte. Ele nos libertou, Ele nos trouxe vida. Tu és o meu libertador. Tu és meu Deus, acima de todos os deuses, meu protetor. Tu és meu Deus, meu protetor. Aleluia, Senhor, nós te louvamos nessa noite, meu Pai, porque é isso que Tu és para nós, Senhor Deus. E nos ensina a cada dia, meu Pai, a nos adorar, a adorarmos a Ti por aquilo que Tu és, Senhor Deus, não por aquilo que Tu pode fazer. Não deixe que a gente olhe para as circunstâncias, Senhor Deus. Não deixe que a gente olhe para o nosso choro. Não deixe que a gente olhe para o nosso lamento. Mas que a gente Te adore por aquilo que Tu és, Senhor Deus. Porque nós sabemos que Tu é o nosso Deus. Tu é o nosso libertador. Tu és aquele que está acima de todos os deuses, Senhor. E é por isso que nós Te louvamos, é por isso que nós erguemos as nossas mãos, é por isso que nós abrimos os nossos sorrisos, Senhor Deus, para Ti. O nosso choro é um choro de alegria, Senhor Deus.
é um choro de contentamento, porque Tu és o único, Senhor Deus, em nossas vidas. E nós queremos afirmar isso todos os dias, que Tu és o único, que Tu és aquele, Senhor, que saiu do Teu trono para se fazer igual a nós, mas para morrer por nós, para mostrar, Senhor Deus, o Teu amor grandioso por cada um de nós. Obrigado, Deus, por essa obra maravilhosa. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas,
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Esse é o nosso Deus. Um Deus que é fiel a si mesmo. Um Deus que promove em nós uma mudança de mente, uma mudança em nosso comportamento, em nossa forma de pensar. Nós olhamos para o mundo de outra maneira. Nós somos guiados de outra forma. Não somos guiados pela cobiça, não somos guiados pelo medo, pela ansiedade. Nós somos guiados por aquilo que Ele é. E mesmo na adversidade, Ele não deixa de cumprir que Ele sempre estará conosco. E a Bíblia fala que nós vamos ter aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque a palavra do inimigo não tem mais poder sobre nós. A palavra de Satanás não tem mais poder sobre nós. Mesmo ele dizendo que nós somos pecadores, que nós não vamos conseguir agradar o nosso Deus, Deus vem e diz: eu não quero aquilo que vocês podem fazer, eu não quero a performance de vocês, eu não quero saber quantas vezes vocês podem orar, eu não quero saber quantas vezes vocês foram à igreja. Eu quero que vocês se entreguem a mim de coração. Eu quero que vocês olhem para o meu filho e digam: nós somos filhos amados também, porque tu amou a Jesus de tal maneira. Tu entregou o teu único filho. É isso que Ele quer que a gente declare. É por isso que nós falamos que não importa o que a gente enfrente, nós sabemos que Ele é que luta por nós. A palavra dEle sempre vai se cumprir. E a nossa história é tipo aqueles filmes que a gente já assistiu mais de uma vez. A gente sabe o final. A gente sabe como vai terminar. E é assim que é a nossa história com Deus. E o que Ele pede de nós é isso. Que a gente olhe para Ele unicamente e diga: Senhor, Tu és meu Deus. Não importa o que eu passe. Não importa as adversidades. Não importa o meu humor. Não importa os meus pensamentos. É a Ti que eu quero. É a Ti que eu quero louvar. É a Ti que eu quero engrandecer. E essa reunião aqui, nessa noite, é a expressão do amor de Deus por nós. De olharmos para cada um dos nossos irmãos e conseguirmos ver a obra que Deus fez na vida de cada um de nós. De celebrarmos e ver para cada um, outrora, simplesmente pecadores, mas hoje todos perdoados pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. É por isso que a gente louva, é por isso que a gente adora a esse Deus. Então tenha plena certeza disso todos os dias da sua vida. Deus não está preocupado com a nossa performance. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa entrega total. Amém? Poder sentar. Nós estamos aqui para adorá-lo. E nós adoramos a Deus também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Também com os nossos recursos. Isso é uma forma de adoração. Isso é uma forma da gente dizer que o dinheiro não tem a última palavra em nossas vidas. Quando a gente emprega e investe os nossos recursos na obra do Senhor. A gente ouviu muito falando assim: nós temos que devolver a 10ª parte para o Senhor, mas tudo é dele. Tudo precisa evidenciar o reino do Senhor. Então, nesse momento, eu quero pedir aos diáconos que passem entregando os envelopes e as pessoas que se sentirem motivadas a ofertar com a obra do Senhor que é realizada aqui na nossa igreja. A ofertar uma oferta de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Faça isso. Faça isso e lembre: eu estou fazendo isso e estou dizendo: o dinheiro não tem a última palavra na minha vida. Eu sei o lugar do dinheiro, eu sei o lugar do dinheiro que é para o reino do Senhor. E enquanto isso, nós vamos tocar mais uma canção e você venha adorando. Entregue aqui jubiloso, porque você pode ofertar, porque você pode investir no reino do Senhor, na obra do Senhor. Amém? Por tudo que tem
fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Queria chamar a irmã Gildete para orar aqui pelos dízimos e oferta. Agradecer a Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te rendemos, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós, ó Deus. Amém. Te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E te louvamos por esse momento, ó Deus, que o Senhor colocou em nossos corações a disposição de doar-se para Ti, ó Deus. Doar as nossas ofertas, os nossos dízimos, para o serviço da Tua obra, ó Deus. E também é para o Teu louvor e para a obediência à Tua palavra, ó Deus. Quando diz que devemos entregar os nossos dízimos e oferta para a casa do tesouro, ó Deus. Para que haja mantimento na Tua obra, para que possa haver, ó Deus, o sustento, ó Deus, da Tua obra. Em nome de Jesus Cristo, te louvamos e agradecemos pela vida daqueles que puderam, ó Deus, doar, ó Deus, esta noite, doar as suas ofertas, que o Senhor continue, ó Deus, suprindo, ó Deus, as suas necessidades, especialmente as espirituais, ó Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e continue conosco, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos passar para o momento mais importante do nosso culto, que é o momento da ministração da palavra. As crianças, os pequeninos, eu queria chamá-los aqui à frente.
Priscila aí. Cadê as missionárias? O Lucas está ali, né? O Lucas é o pastor responsável, diretor da APEC aqui no Maranhão, né? A sua esposa Priscila, e tem uma missionária também com eles aqui nos ajudando, né? O Lucas a APEC é parceira nossa, e o Lucas é um parceirão que a gente sempre que precisa vem nos abençoar aqui em datas especiais. Eu queria chamar também o Samuel aqui à frente, e eu queria pedir o pastor Jávio que viesse aqui orar pelo pastor Samuel, orar pelas crianças, pelos missionários, e logo depois o Samuel está com a palavra. Queridos, a graça e a paz, boa noite. É um privilégio imenso, né, celebrar com os amados os 133 anos, né, e a alegria de poder orar pelas crianças. Costumo dizer em nossa igreja que eles são o nosso bem mais precioso, né? Então vamos orar pelas crianças, logo depois também a alegria de poder orar pelo colega, né, que já é uma bênção do Senhor e que o Senhor o use com poder e graça nessa noite. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, te apresentamos, Deus, a vida dessa equipe da PEC, Teu servo, sua esposa, que abraça a causa da evangelização das crianças. E que nessa noite, ó Deus, o Senhor, de uma forma toda especial, plante a semente no Evangelho no coração fértil de cada criança. E que essa semente prospere, dando frutos para a eternidade. Pai querido, que o Senhor guarde, que seja um momento todo especial na vida das nossas crianças. Oramos também pelo Teu servo, que trará dos céus essa palavra que transforma, que renova, que corrige, que abençoa, que exorta, e que os nossos corações estejam ávidos. Dá-nos, Senhor, os ouvidos aptos para ouvir a Tua voz, e que haja em nós uma atitude de total obediência para o louvor e a glória do Teu nome, para a nossa edificação e para a nossa alegria. Assim oramos agradecidos, porque oramos crendo em um nome e por amor a Jesus. Amém. Sua Bíblia aqui, ó. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Amém? Foi fraquinho, não foi? Eu só queria saber se vocês estão ouvindo aí. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Fica melhor, não fica? Vocês já ouviram aquela história do menino que era filho de um pastor? E ele era crente, um menino jovem, apaixonado pelo evangelho. E o pastor estava plantando uma igreja. E o pastor teve que sair da igreja dele, porque a convenção teve que intervir num campo missionário e não tinha ninguém para substituir o missionário que estava doente, e o pastor teve que sair às pressas, chamou o filho dele e disse: filho, a igreja nossa é muito jovem, nós temos muito pouca gente preparada para pregar, e eu queria que você pregasse, nesse tempo que eu vou estar fora, você pregasse os 3 domingos que vem. Ele disse: você está ficando louco, pai? 3 domingos? Ele disse: é, filho. Mas pai, eu nunca preguei na igreja. Pois é, filho, mas sempre tem a primeira vez, né? Então, Deus vai te abençoar. Você já tem cuidado de grupos de jovens, já tem ministrado em grupos pequenos, você já tem uma condição de preparar um sermão, eu te ajudo, mas Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar. Pode estar certo de que você não precisa se preocupar, o Senhor vai cuidar de tudo que você precisa. E o filho, meio que constrangido, não tendo muito o que falar, como se defender daquela situação angustiante que ele estava enfrentando, ele aceitou a proposta, mas chegou no domingo e a coisa estava muito complicada para ele. Chegou na igreja e perguntou assim: quantos dos irmãos aqui sabem que eu vou pregar hoje? Alguém sabe que eu vou pregar hoje? Né? Bem, quando ele perguntou isso, ninguém levantou a mão. Ninguém sabia o que ele iria pregar. Ele falou: como é que vocês não sabem o que eu iria pregar? Iria, porque eu não vou pregar mais. Porque se meu pai está pregando há tanto tempo para vocês, e até hoje vocês não sabem o que o papai pregar, por que eu preciso pregar? Vocês vão para casa, pensam naquilo que o papai tem pregado, porque aquilo que o papai tem pregado é o que eu iria pregar para vocês.
Ok. Vamos orar. Orou. A igreja levou uma bronca. Voltou cabisbaixo para casa. O culto terminou mais cedo. Domingo seguinte. Obrigado. Domingo seguinte, aquele garoto chega de novo e fala assim: quantos aqui sabem o que eu vou pregar hoje? Qual que você acha que foi a reação da igreja? Todo mundo levantou a mão. Louvado seja o nome do Senhor. Se todo mundo sabe o que eu iria pregar, por que eu devo pregar? Eu estou percebendo que os irmãos reagiram bem, ouviram a minha exortação no domingo passado, e eu não preciso pregar de novo aquilo que vocês já sabe o que eu iria pregar. Vão para casa, deixa eu orar por vocês. Deus enche o coração de vocês de graça. A igreja disse: esse rapazinho está fazendo a gente de besta. E nós vamos pegar esse rapazinho na próxima vez que ele vier fazer essa pergunta. E a igreja combinou. Metade da igreja iria levantar a mão e metade não iria levantar a mão. Ele chegou no domingo seguinte e não fez outra. Perguntou: quantos aqui sabem o que eu vou pregar hoje? Metade da igreja levantou a mão, metade da igreja ficou com a mão abaixada. Falei: louvado seja o nome do Senhor. Essa era a reação que eu esperava. Os irmãos, por gentileza, que sabem o que eu iria pregar, fala para os irmãos que não sabem o que eu iria pregar aqui. Vamos fazer pequenos grupos e nós vamos ter uma noite de ministração aqui entre os irmãos, né? Resultado, do rapazinho enrolou todo mundo e não pregou nenhuma vez. Quantos dos irmãos sabem que eu vou pregar hoje aqui? Ok, vamos estudar a palavra de Deus. Livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, nós vamos abrir no capítulo 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Estou assustado. Estou numa situação de choque por causa das tuas declarações. O que eu ouvi do Senhor foi pesado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, vamos juntos lá e ler esse texto. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa é a oração do profeta Abacuque. Foi exatamente o que me veio à mente quando o pastor Ivan José me pediu para ministrar aqui a palavra de Deus nesses dias. Eu queria falar exatamente disso. Dos 3 primeiros momentos nossos aqui, nós estamos expondo o livro de Abacuque. Nós estamos gastando um tempo aqui para poder mostrar um pouco e chegar a esse ponto aqui onde nós estamos chegando agora, dessa oração do profeta. Era mais ou menos o ano 605 a.C. E os rumores de guerra eram muito fortes. O rei que estava naqueles dias reinando era o rei Jeoaquim, provavelmente. E o profeta, como dissemos, ele estava debaixo de uma ameaça, porque Israel inteiro estava ameaçado. Um exército inimigo estava chegando. E ele orou. E nós sabemos o que aconteceu na oração dele. Primeira coisa, Deus demorou para responder. Deus permaneceu em silêncio durante muito tempo. E quando Deus respondeu exatamente o oposto do que ele pediu. Ele estava pedindo para que os caldeus não viessem sobre o povo e os destruíssem, sobre a nação de Deus. E Deus falou: eu estou suscitando os caldeus, eu que estou mandando os caldeus. Eles estão indo porque eu quero que eles vão. E aí, meus queridos, Abacuque se vê numa situação muito complicada. Como profeta, como homem de Deus. Por isso que ele fala: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Ele ouviu de Deus. Qual foi a declaração de Deus? Eu estou suscitando os caldeus, nação horrível, implacável, que vem sobre vocês. Vocês vão ser destruídos. Então, quando o profeta ouve aquela questão, como homem de Deus, o que você faz numa situação dessa? Ele vai orar. Ele pede para que Deus avive a obra dele no decorrer dos anos e no decurso dos anos, que torne conhecida a obra dele. Por quê?
Porque ele vai falar daqui um pouquinho, no capítulo 3 ainda, do que Deus já fez na história. Ele sabe que Deus é todo-poderoso. Ele sabe que Deus intervém na história. O povo de Deus já experimentou isso aí, mas ele está orando agora, dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor avive a tua obra. Aquilo que o Senhor já fez, que o Senhor faça de novo. Que o Senhor renove aquilo que o Senhor sempre tem feito na história. Haja no nosso meio. A oração dele é uma só. Que o Senhor manifeste o teu poder como o Senhor tem manifestado o teu poder na história. É isso que eu quero. Então ele está orando por avivamento. E quando eu falo de avivamento, meus queridos irmãos, eu sei que tipo de reação eu gero no coração de várias pessoas. Algumas pessoas têm falado de reavivamento. Mas a verdade, meus queridos, é que a igreja brasileira nunca passou por avivamento. Não há avivamento na igreja brasileira. Essa é uma má notícia, não? Nunca houve avivamento. Vou te provar por quê. Historicamente, só cerca de 9 ou 10 avivamentos aconteceram. Só. Na história inteira do cristianismo, só 9 ou 10 avivamentos. E os avivamentos têm algumas características muito sui generis. A primeira característica do avivamento é que o avivamento não é manifestado pelos sinais e prodígios como as pessoas querem. Em geral, o avivamento ele é muito mais caracterizado por um profundo arrependimento. Essa é a primeira característica de avivamento. As pessoas começam a ter tristeza pelo pecado. Igrejas inteiras se quebrando diante de Deus. Elas têm vergonha de Deus. Quando Jonathan Edwards, no primeiro grande avivamento da história americana, pregava o evangelho, ele pregava numa igrejinha pequenininha chamada Northampton. Eu tive a oportunidade de conhecer essa igreja. E ele era um homem que pregava, embora ele era um grande intelectual, um grande filósofo, um grande teólogo, mas ele pregava lendo a Bíblia à noite, lendo os textos dele à noite. Então ele diz a história que o único gesto dele era passar a página e fazer isso aqui com o óculos dele. E a igreja ela tinha pilastras, e tem até hoje, né, os pilares. E quando ele começou a pregar o sermão, o famoso sermão dele, Pecadores das mãos de um Deus irado, diz a história que as pessoas grudavam naqueles pilares com medo de ir para o inferno, por causa do pecado deles. Então, a primeira atitude, a primeira coisa que acontece quando há avivamento é que a igreja de Cristo, o povo de Deus, começa a ter vergonha da qualidade de vida moral e espiritual que tem. Segunda característica, um retorno profundo à palavra de Deus, principalmente nos resgates das doutrinas essenciais da fé cristã, e em especial a justificação pela fé. Todo o avivamento na história da igreja foi caracterizado por uma volta profunda à palavra. As pessoas amam a palavra, as pessoas estudam a palavra, as pessoas devoram a palavra de Deus, elas querem aprender o pensamento de Deus e resgatam as doutrinas que muitas vezes são esquecidas. Os avivamentos que a gente fala que está acontecendo no Brasil não tem essa característica. Aliás, me assusta o fato de que nos sermões e nos púlpitos brasileiros não se fale mais da justificação pela graça, não se fala mais de justificação pela fé, não se fala da necessidade de arrependimento e nem fala da necessidade da cruz. Os nossos púlpitos estão esvaziados porque não se prega a palavra de Deus. Terceira característica, avivamentos começam pela ação de Deus, e talvez esse pudesse ser o primeiro argumento. É Deus quem começa o avivamento. Avivamento não é gerado por métodos, por estratégias, por ênfases humanas, por uma ação da igreja. Não, avivamento é obra exclusiva do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode avivar. Então, quando você ora por avivamento, você tem que entender. Qualquer coisa que nós fizermos para fazer avivamento vai ser caótico. Essa fotografia, muito bem escolhida por sinal, né? Parabéns a quem escolheu a arte aí. Está lá um homem orando. E vocês percebem ali que tem uma terra seca. E tem uma plantinha insistindo em nascer ali. É a ação do Espírito Santo que começa a agir na igreja, trazendo vida onde você não espera. O Espírito Santo que coloca fogo em lugares que você não espera que ele possa colocar. Quarta característica de um avivamento genuíno, histórico. O avivamento genuíno e histórico, ele não é regional, ele não é local. Ele não atinge só uma determinada comunidade num determinado local. Muito do avivamento que a gente fala hoje aqui no Brasil é, na verdade, renovação espiritual. Determinadas igrejas passam por renovação. E isso é bom. Mas o avivamento, ele é
ele atinge um segmento maior, ele impacta um grupo maior, ele impacta uma nação inteira. Assim aconteceu no país de Gales, assim aconteceu na Coreia do Norte em 1907. Avivamentos trazem impacto na nação inteira. Por exemplo, em 1907, a Coreia era, na verdade, um país absolutamente insignificante, marcado por guerra. E Deus visitou no encontro de avivamento, no encontro de pastores, quando os pastores americanos pediram perdão aos pastores coreanos, porque eles tratavam os pastores coreanos com superioridade cultural. E ali Deus visitou aquele povo. E sabe quanto tempo durou o avivamento da Coreia? Mais de 100 anos. E o que é interessante, 70% da Coreia do Sul hoje é evangélica. 70%. E 50% deles, pasmem vocês, é presbiteriana. E o que é curioso, os presbiterianos lá oram. Eles oram muito. Os cultos, em algumas igrejas presbiterianas, eles começam às 5 horas da manhã, e 0 grau, e não dá para entrar todo mundo, tem outro culto às 6, reunião de oração, então as pessoas ficam na porta da igreja esperando o grupo sair, do lado de fora, no frio, para que outro grupo entre, porque não cabe lá 3, 4 mil pessoas, só que cabe. E todo mundo orando. Não é interessante? 100 anos. E a igreja da Coreia do Sul está orando para Deus trazer uma oportunidade de ministrar a Coreia do Norte, que é hoje um dos países mais fechados ao evangelho no mundo. E eu vi um grupo de pessoas aqui da igreja levantando recursos para investir, e faz muito bem vocês investir na Coreia do Norte e orar pela Coreia do Norte. Outra característica marcante de avivamentos. Avivamentos atingem gerações. Eles não ficam só num grupinho de pessoas e não fica só num tempo da história. Eles vão atingindo os filhos e os netos e vai impactando, e vai impactando, e vai impactando, e vai impactando. Se o avivamento é só uma obra do espírito local, isso não é avivamento. Isso é renovação. E isso acontece, e isso é bom, mas não é bastante. Então, se você está orando por avivamento, você precisa entender. E por último, avivamento, meus queridos irmãos, ele transforma a sociedade. E isso é uma coisa que tem que desafiar a gente. Sabe por quê? Porque apesar da igreja evangélica brasileira estar crescendo no Brasil, nós ainda não percebemos os impactos sociais que essa igreja evangélica pode causar nessa geração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estima-se, estatísticas menores falam em torno de 27%, estatísticas maiores falam em 42% de evangélicos no Brasil. É um tanto vaga. Mas eu fico pensando, se você é bom de geografia, pode calcular aí. Nós somos 250 milhões de habitantes, talvez um pouco menos. 40% da população, nós estamos falando de cento e quantas pessoas? 120, 130 milhões de pessoas. Você imagine uma igreja avivada, tocada pelo Espírito Santo, quebrantada, envolvida na ação do Espírito nesse país. Nós podemos fazer uma mudança histórica ou não? O Brasil pode ser mudado ou não pode? Claro que sim. Por que o Brasil não muda apesar do evangelho estar crescendo? É porque ainda, infelizmente, nunca aconteceu um avivamento histórico no nosso país. Você quer orar por isso? Você quer orar por isso? Deixa eu dizer uma coisa interessante. Nós precisamos orar. Mas nós temos que lembrar o seguinte: avivamento não é barulho. Avivamento não é um movimento com repercussões apenas dentro de uma igreja local. Avivamento não é nada disso que não é uma experiência mística que você tem. Isso não é avivamento. Avivamento vem de Deus, desce dos céus, é restauração, sai dos monturos. É isso que o profeta Abacuque está orando: Senhor, aviva as tuas obras, porque eu estou ouvindo as tuas declarações, eu estou ouvindo o seu julgamento, eu estou percebendo como o Senhor está vendo a gente, e por causa disso, Senhor, eu quero um avivamento. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sopra no nosso meio, faz alguma coisa. Então, o avivamento, meus queridos, ele precisa acontecer, mas nós precisamos orar. Agora, quem é que ora por avivamento? Deixa eu dizer duas coisas. Primeiro, ora por avivamento quem sente necessidade de avivamento. E deixa eu ser bem honesto com você. Bem honesto. Eu espero estar profundamente equivocado. Mas é provável que nenhum de nós, para valer, tenha orado por avivamento no Brasil.
Quando muito, você deve ter orado por renovação na sua igreja local. Oh, Senhor, os convertidos, os perdidos. Eu fico até me perguntando, nessa questão de avivamento, quando a gente ora por avivamento. Imagine se você está orando por avivamento e você tem uma igreja, você está querendo ser um pastor, crente, ama Jesus, e está querendo ver a sua igreja crescendo, a obra do Espírito Santo na sua igreja, e aí você está orando e de repente o fogo não cai na sua igreja, mas cai na igreja vizinha. Uma igrejinha apática, apagada ali, e as pessoas começam a se converter, milagres começam a acontecer ali, arrependimento, e aquela comunidade começa a impactar a sociedade, e a sua igreja nada. O que aconteceria no seu coração? Nós deveríamos ter muita alegria por isso, certamente. Mas a verdade é que nós não oramos por avivamento, porque nós não sentimos ainda lá no fundo, com muita clareza, necessidade de mudança. Quando nós sentimos necessidade de mudança na história, nós vamos realmente clamar ao Senhor. Nós podemos não estar vendo as cinzas e os escombros da displicência e da negligência do nosso próprio viver na presença de Deus. Agora, ora por avivamento quem tem expectativa da intervenção de Deus. Porque não faz sentido você orar se você não crê que Deus possa fazer alguma coisa. Quem ora, o orante, precisa crer que Deus vai fazer alguma coisa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11:6, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam duas coisas. Primeiro, que Ele existe. Segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos crer que Deus vai fazer, porque senão não faz sentido orar. Não faz sentido orar para Deus mandar chuva e não sairmos de casa sem guarda-chuva. E saímos de casa sem guarda-chuva. Quem ora precisa crer. E esse é um grande problema. Você crê em oração? Essa é a resposta politicamente correta. Se eu perguntar aqui, quantos aqui creem em oração? Ok, glória a Deus. Eu sabia que a resposta politicamente correta seria essa, né? É o que se espera de crente. Agora deixa eu te fazer uma colocação. Peter Wagner fala que algumas pessoas, quando oram, creem que Deus as ouve. Mas algumas pessoas, quando oram, realmente creem que Deus as ouve. Faz diferença ou não faz? Eu vou repetir. Algumas pessoas, quando oram, creem que Deus as ouve. Outras pessoas, quando oram, realmente creem que Deus as ouve. Há uma enorme diferença entre você dizer eu creio em oração, mas você nunca ora. Oração não é um hábito seu. Não é uma prática sua. Você não se curva diante de Deus. Você não pede a direção de Deus. Você diz que crê, mas você não ora. Que conversa é essa? Se nós soubéssemos realmente que Deus ouve as nossas orações, não seriam mais ousados nas nossas orações? Seríamos ou não seríamos? Ah, você crê em oração? Crê. Ok, beleza. Como é que é a reunião de oração aqui, pastor? Não quero que o senhor responda, não. Não quero que o senhor responda, não. Mas como é que é a reunião de oração aqui? Fica tranquilo. Por que não deve mudar na minha igreja? Reunião de oração é a reunião menos frequentada na igreja. As pessoas que creem na oração não oram. Você está entendendo a irracionalidade das nossas ações? Então é necessário que quem ora sinta necessidade de mudança. E é necessário que quem ora crê que Deus pode intervir, porque senão não faz sentido orar. O profeta tem as duas convicções. Ele sabe que as coisas estavam angustiantes. Ele usa uma expressão interessante. Ele se afirma alarmado. Está aí no capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e eu me sinto alarmado. Literalmente, ele vai falar ali na frente, no versículo 16, ele fala, ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois eu em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ó Deus, eu estou ouvindo as declarações e eu estou apavorado. Muitas pessoas, sinceramente, pedem que Deus avive a obra. Mas será que nós realmente estamos orando para que Deus traga avivamento? Quando Abacuque diz, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no curso dos anos, faz conhecido, ele o faz por saber que Deus age de forma soberana, poderosa e miraculosa na história. Por isso ele clama. Por que nós precisamos de avivamento? Deixa eu dar algumas razões pelas quais a gente precisa de avivamento. Primeiro, porque no cerne da palavra avivamento tem a palavra vida. Nós precisamos de avivamento porque nós precisamos de vida. Uma vida que Deus dá. Não a vida biológica, mas uma vida plena.
aquela vida que Jesus Cristo prometeu. Avivar é um termo oposto à dormência, à inconsciência, à apatia. Muitos se encontram adormecidos, despreparados, quando Cristo vier buscar a sua igreja e precisa acordar, precisa voltar à consciência, tornar a viver. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos de vida abundante. Nós temos vivido uma vida de migalhas da graça de Deus. Temos vivido uma vida cristã miseravelmente feliz. Onde é que estão as riquezas da vida de Deus, da obra do Espírito Santo? Onde é que está tudo isso aí? Stanley Jones fez uma comparação interessante. Um missionário metodista fala assim: há uma comparação entre cisterna e poço artesiano. Ele afirma que na cisterna nós precisamos de uma bomba manual e vamos tirando um pouco de água que dá para a nossa sobrevivência. Mas com poço artesiano, a água brota espontaneamente. Ele está falando, é disso que estamos falando. É da obra de Deus que brota espontaneamente em nós. E por isso o profeta está dizendo: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, no decurso das gerações, faze-a conhecida. Qualquer outro esquema é carnal. Então nós precisamos de vida, mas a vida só quem pode dar é Deus. Por isso você está orando: aviva, Senhor, a tua obra. Segunda coisa, nós precisamos de avivamento por causa de nós mesmos. Você precisa de avivamento por causa de você. Você nunca sentiu o seu coração apático, não? Dificuldade de orar? Eu tenho umas crises comigo, tanto em música quanto em oração, né? Crises profundas mesmo. Às vezes eu começo a ouvir alguns cânticos da igreja, e os cânticos aqui, diga-se de passagem, foram bem escolhidos, estava bom. Mas alguns cânticos que eu ouço, eu falo, eu não dou conta de cantar. Já ouviram essa expressão, dou conta? Dou conta é linguagem de goiano. Goiano é que usa assim, dou conta, né? Não dou conta. Eu não dou conta de cantar. Eu ouço umas declarações de vitória, de gente que é tão maravilhoso diante de Deus. E eu estou aqui olhando no meu coração e olhando aquelas músicas dizendo: Deus, eu queria realmente fazer isso, eu não estou dando conta. A gente canta tudo a ti, Jesus, entrego, tudo a ti consagro. E eu digo: Deus, eu queria entregar tudo, eu queria consagrar tudo. Por que eu não consigo fazer isso? A minha vida é toda sua, Senhor. Eu queria que a minha vida fosse toda de Deus, mas não é. Então eu tenho que parar de cantar o que eu não vivo e dizer para Deus: por que eu não vivo isso? O que a música está dizendo não é errado. E o que a música está dizendo, provavelmente o autor que eu fez sabia do que estava dizendo, eu espero, mas eu não dou conta de cantar. Algumas vezes eu oro e as minhas orações, eu digo: Deus, por que eu tenho tanta preguiça para orar? Você não tem, não? Preguiça de orar? Desânimo para orar? WhatsApp, meu querido irmão, é um dos melhores aplicativos que nós temos na internet. Eu acho fantástico o WhatsApp. Mas eu descobri um tempo atrás que o WhatsApp estava me tomando muito tempo. E eu tomei uma decisão. O WhatsApp eu estou abrindo de 4 em 4 horas. E quando eu abro tem 109 mensagens. A maioria de grupos e a maioria de imagem e de filmagem para eu poder ver. Se eu for ver todos os filmezinhos e os recadinhos que mandam para mim no dia inteiro, eu vou gastar o dia inteiro vendo mensagens assim. Eu não posso gastar. Então, na hora, eu já aprendi que quando eu passo o dedo assim, eu já sei exatamente que, em qualquer grupo que eu tenho, né, eu sei exatamente se vale a pena ver aquele negócio ou não. E eu descobri que dá para fazer isso em 5 minutos, de 4 em 4 horas. E responder. Porque a maioria não quer resposta. Mas por que eu passo tanto tempo na internet, no Netflix, nas novelas, mas eu tenho preguiça de orar? Então eu preciso orar, dizendo a Deus: Deus, eu não quero orar, mas eu queria orar. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu preciso ter a vontade de ler a Bíblia. Senhor, o meu coração está frio, eu tenho andado dormente e displicente, e eu preciso de que o Senhor faça algo no meu coração. Eu preciso orar, antes de mais nada, por mim mesmo, pelo meu coração, que distancia tão facilmente de Deus, que tem tanta preguiça de estar nas coisas de Deus, que as coisas de Deus se tornam tão pesadas. Então eu preciso orar, meus queridos, antes de mais nada, por mim mesmo. Eu preciso que a vida de Deus me livre do cinismo religioso, cinismo moral, para que eu tenha realmente um coração transformado, para que a obra de Deus faça sentido no meu coração,
para que as mensagens do Evangelho marquem a minha vida. Certa vez eu preguei na igreja sobre um texto simples da palavra de Deus, profundo ao mesmo tempo, que João Batista fala assim: eu vos tenho batizado com água, mas vem aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu não tinha pretensão nenhuma maior daquele texto, embora eu soubesse da importância daquele texto. Eu disse, gente, o problema nosso é que falta para nós batismo com o Espírito Santo e com fogo, uma visitação do Espírito Santo. Uma menina jovem da igreja me procurou depois e disse: pastor, a minha vida espiritualmente está uma desgraça. E hoje eu vim aqui. E é exatamente o que eu preciso. Eu preciso de fogo do meu coração. Preciso de alegria do meu coração. Falando em fogo, certo diácono da igreja, ele era muito querido do pastor e torcedor do Botafogo. Botafogo do Rio de Janeiro, time de futebol. Torcedor fanático. E naquela época que o Botafogo ainda ia para a final de campeonato, né? Hoje já não ganha mais nada, mas na época que ele ia para... Ele queria assistir o jogo do final do campeonato, que estava exatamente no horário do culto. E ele, então, foi lá para o pastor, e estava escalado para o culto daquela noite, e foi lá para o pastor e disse: pastor, eu não vou poder assistir o culto hoje, pastor. Surgiu uma eventualidade, e eu não vou poder ir. E o pastor disse: mas o que foi, meu irmão, que aconteceu? Ele disse: não, pastor, depois eu explico para o senhor, né? Mas que... Não, meu irmão, mas hoje, justamente, hoje está difícil, eu não tenho nenhum substituto para você, vai ter que ficar sem ninguém na igreja, você não pode fazer isso com a igreja de Cristo, tem que ficar no culto, você está escalado. E o diácono gostava muito do pastor, e ficou muito dividido. E ele então resolveu fazer uma coisa, ele não tinha, ele arrumou um fone de ouvido, arrumou um aparelhinho, ele colocou ali e ficou na porta da igreja dando boletim para as pessoas, recebendo as pessoas, atento ao jogo do time dele. E o time dele entrou em campo. E o culto acontecendo. E lá pelas tantas, na época que o Botafogo fazia gol ainda, né? O Botafogo faz um gol. E ele se esquece de estar no culto, porque estava plugado, era no jogo, ele não estava no culto, né? E ele gritou de lá: Botafogo! E a igreja todinha olhou para ele. E o pastor falou: que foi, meu irmão? Ele disse: Botafogo no meu coração, Jesus! Bota fogo no meu coração, Jesus. Eu acho, meus queridos irmãos, que tirando a brincadeira de lado aí, eu acho que às vezes é isso que nós estamos precisando dizer a Deus. Deus, coloca fogo no meu coração de novo, acende essa chama em mim, faz uma tua obra em mim. Senhor, eu preciso ser visitado pelo Senhor, faz alguma coisa. Segunda coisa, nós precisamos de avivamento, de vida, por causa dos nossos lares. Nossos lares precisam de avivamento. Precisam de graça de Deus. Eu tenho olhado com muita tristeza a situação dos nossos lares. Nós estamos angustiados, literalmente, como pastores da nossa equipe lá em Anápolis. Com facilidade nossos filhos se perdem e vão embora. Eles saem da igreja. Eram meninos crentes, adolescentes, firmes na igreja, entram na universidade, não sabem lidar com as pressões que tem lá fora, enveredam-se para o mundo da fornicação, e daí um pouco, eles têm vergonha de orar, eles têm vergonha de ir para a igreja, eles começam a se afastar da igreja, passam 4, 5 anos longe da igreja, voltam, aqueles meninos chumbados aparecem na igreja de vez em quando, sem fogo nenhum no coração, sem alegria nenhuma do Espírito Santo, né? Chegam, mas tão marcados pelo pecado, que parece que eles não têm autoridade moral mais para ser crente. Perderam toda a capacidade de liderança na juventude todinha, de liderar a igreja, liderar pequenos grupos, meninos que conheciam a Bíblia, conheciam o Evangelho, né? Como é que nós, como pais, devemos reagir numa situação dessa? A gente justifica, não, mas é assim mesmo, os moços de hoje são assim, o mundo é assim. Será que realmente essa situação, ela é a situação que nós precisamos aceitar?
Não para nos tornar moralista e legalista em relação aos nossos filhos, mas para olhar para os nossos filhos e ver que falta neles a graça do Evangelho, o poder do Espírito Santo, e que eles precisam ser transformados. Não é questão de ser legalista e começar a criar códigos morais, porque isso nunca consertou o comportamento humano, a alma humana. Não é comportamentalismo, gente. Não é behaviorismo. Nós estamos falando de alguma coisa muito maior. Muito maior. A minha irmã foi criada na igreja. E ela nunca casou, uma vida meio complicada na história dela, muito querida, mas muito complicada. E fuma bastante. E eu nunca falei nada sobre cigarro para ela. Isso realmente não me interessa. Não é ponto de controvérsia para mim com ela. Posso sentar e ela fumar o cigarrinho dela. Tem nenhuma crise com isso. Não julgo, não questiono, nada. Um dia ela me perguntou: Samuel, você nunca falou para mim sobre o meu cigarro. Eu disse: minha irmã, eu vou dizer o que para você? Eu vou te dizer o que você já sabe? A única coisa que eu lamento é que você vai viver 10 anos a menos do que eu, estatisticamente falando, só isso, sabe? O seu problema, eu disse para ela, não é o cigarro. O seu problema é muito mais sério. Como é mais sério o meu problema? O nosso problema é o coração, ele precisa ser regenerado, o Espírito Santo tem que fazer algo e é profundo. Não é mudar um comportamento aqui que resolve o meu problema, não. É muito mais sério, a minha situação é muito mais grave. Então, meus queridos, nós precisamos olhar nossa família e dizer: Deus, visita a minha família. Homens e mulheres não poderiam, pais não poderiam abrir mão de nenhum dos filhos ao diabo. E nem permitir que eles caminhem para o inferno sem um profundo quebrantamento e clamor. Como é que eu posso ver meu filho se afastando da graça de Deus e me acomodar com isso? E aí a tendência da gente é o seguinte: nós aprontamos uma briga danada, vamos brigar com eles, porque eles estão vindo para a igreja, e a nossa briga é essa, porque nós queremos comportamentos, mas não é disso que o Espírito Santo está falando, não é disso que a palavra de Deus fala. A Bíblia fala de novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você, meu irmão, é religioso, mas você não nasceu de novo, você não pode ir para o reino de Deus. É muito mais maior, é a obra do Espírito Santo acontecendo, isso é avivamento. Então nós precisamos orar pela nossa família. A nossa família precisa de Jesus, nossos lares precisam de Deus, de uma profunda graça de Deus, e você não pode abrir mão disso aí. Aviva a tua obra, Senhor, na minha casa. E olha que fantástica oração do profeta: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida, que os meus filhos, os filhos dos meus filhos, possam continuar conhecendo a graça, experimentando a graça. Vocês estão comemorando 133 anos de igreja. É uma bênção ter uma marca histórica linda dessa. Quantas vidas já foram tocadas e salvas aqui nesse lugar? Mas a história de vocês não acabou ainda. Até a volta de Cristo, a história de vocês não acaba. Então você tem que continuar dizendo: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Que os próximos anos sejam anos de muita colheita, Senhor. De muitas vidas transformadas, de quebrantamento, de arrependimento nesse lugar, da manifestação gloriosa do teu Espírito Santo no nosso meio. Que aqui pecadores se arrependam, que vidas sejam transformadas, que pessoas saiam do inferno e sejam trazidos para o reino do Filho do seu amor. Que aqui nesse lugar a manifestação da graça de Deus se revele de uma forma poderosa. Sem o Espírito Santo, o testemunho da igreja é inoperante. Ela não consegue fazer. O testemunho é fraco. Ela não vai atrair pecadores. Conta-se que certa vez um pastor começou a fazer amizade com o vizinho dele, que era um comerciante. Ele ia lá toda semana, batia papo com ele, orava por ele, conversava com ele. Ele dizia: fulano, aparece na igreja, vai lá nos visitar uma hora. O comerciante, apesar de muito simpático, uma pessoa muito querida, nunca aceitou nenhum convite. Ele dizia: na hora eu apareço lá. E nunca ia. E o pastor continuava indo naquela mercearia e conversando com o homem, dizendo: irmão, fulano, aparece lá. Ele disse: não, hora eu apareço, pastor, hora eu apareço. Um dia, meus queridos irmãos,
Aquela igrejinha que ficava ao lado do comércio daquele homem, pegou fogo. E quando pegou fogo, as pessoas começaram a vir, cada um pegando balde e mangueira, e aí o corpo de bombeiros chegando, todo mundo se mobilizando para salvar o que podia salvar e tal, e o pastor foi notificado e chegou correndo na igreja, e quando chegou estava pegando fogo, aquele negócio de desespero, puxa os bancos, vamos ver o que a gente pode salvar, não sei o quê. Quando ele olha do lado dele, dentro da igreja, está lá o comerciante. Aí ele olha assustado, e ao mesmo tempo grato pelo comerciante, e ele virou e falou: rapaz, você nunca apareceu antes na igreja? Que hora inusitada de você vir. Ele disse: pastor, mas essa igreja também nunca pegou fogo antes. Quando a igreja pega fogo, quando a obra de Deus acontece, os pecadores são atraídos a Jesus. Os pecadores são atraídos a Jesus. Nós precisamos de avivamento também, gente, para que a sociedade seja impactada. Eu tenho vivido, e a idade vai trazendo umas coisas complicadas para mim. Um dia desse eu encontrei com um colega meu, um amigo meu, não é colega não, um amigo meu, e ele me disse uma coisa interessante: Samuel, eu estou ficando velho, eu completei 60 anos há poucos dias atrás, e ele falou para mim: eu estou ficando velho e estou me tornando cada vez mais cético, mais cínico e mais grosso. Eu falei: que autobiografia, meu irmão. Cético, cínico e grosso. Deus me livre de me tornar cético. Deus me livre de me tornar cínico. E Deus me livre de me tornar grosso. Porque velho mal-humorado, velho grumpy, velha mal-humorada, ninguém dá conta. Ninguém quer ficar perto de gente mal-humorada, não. Velho já é meio complicado às vezes para engolir. Agora, velho mal-humorado, velho simpático ainda vai legal. Mas mal-humorado ninguém aguenta, né? E ele falando daquela questão assim de que ele está cínico e grosso. Não transforme, não. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Envelheça como um homem bondoso, misericordioso, todos os dias da tua vida. É isso que é a promessa do Salmo 23 para você. Até que você possa habitar na casa do Senhor para todo sempre. Antes disso, você tem que ser bondoso e misericordioso aqui. Correto? Tá? Então, continue sendo bom. Continue sendo amoroso. E lute contra o seu ceticismo, lute contra o seu pessimismo, lute contra o seu grampismo. Seu mau humor vai te devorar. Tem gente aí que coloca o dedo no leite e o leite vira coalhada na hora. É perigoso esse negócio aí. Tem gente que está dando asinho em pacote sorrisal. Muito complicado esse trem, né? Então tome cuidado. Bem, por que eu falei isso? É pelo seguinte. Porque eu olho para o governo do Brasil, e aí vem o ceticismo. Eu não creio nos motivos dos nossos políticos. As agendas deles. Em Anápolis, nós temos uma ferrovia norte-sul, que começou por um maranhense, o Zé Sarney. Talvez uma das poucas coisas boas que ele tem feito para o Brasil, mas tudo bem, vamos lá, né? Desculpa o desabafo, foi só um desabafo, né? Mas esse homem começou em 1984 uma ferrovia lá, 35 anos atrás. A ferrovia já está pronta, foi inaugurada por 4 presidentes já e nunca rodou, nada. Por quê? Porque o governo simplesmente não consegue definir se vai ser tocado por uma parceria público-privada, se vai ter tocado pelas pessoas privativamente ou se vai ter que ser tocado pelo Estado. Aí não pode liberar a ferrovia não, sabe? Aí você fala, é óbvio que tem coisas aí que não estão sendo explicadas. Há lobbies aí, interesses que não estão sendo explicados. Então, o que acontece com a gente? A gente começa a olhar a sociedade e começar a se tornar cínico demais em relação a tudo. A gente não é menino mais. A gente começa a ver as coisas, a gente começa a julgar. Mas o que acontece? Isso pode levar a gente a transformar o quê? Num homem sem esperança, numa mulher sem esperança. Talvez seja o seu problema e talvez seja o meu problema. De olhar para a sociedade e dizer, isso nunca vai mudar. Essas coisas vão acontecer sempre, mas a gente não considera a possibilidade de que Deus faça algo na história. E de que um fato novo se insira na história. Já aconteceu isso na Inglaterra, gente, no movimento wesleyano. Já aconteceu isso no movimento moraviano. Já aconteceu isso na África do Sul. Já aconteceu isso na Coreia do Norte. Já aconteceu isso na Azusa Street.
Quando Deus varre uma sociedade, na Inglaterra, meus queridos irmãos, os prostíbulos, quando o avivamento começou a acontecer, a obra do Espírito Santo, na época do movimento wesleyano, os prostíbulos e os bares eram fechados, um após o outro. Não havia clientes mais. Isso é mover do Espírito, meu irmão. Então a gente precisa orar, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos faça conhecido. Senhor, que a nossa nação, que o nosso país seja impactado por um evangelho, não esse evangelho tolo e tosco, explorador, manipulativo que nós temos aí nos nossos púlpitos hoje, mas o evangelho da cruz, da salvação, que a palavra de Deus nos promete, que esse evangelho enche o coração dos homens, isso que traga arrependimento aos nossos políticos, traga mudança no social, que os nossos sindicatos funcionem assim, que os nossos movimentos, nossas autarquias trabalhem assim, que o funcionário público trabalhe assim, que a obra de Deus aconteça. Isso é avivamento, irmãos. Mas o seu pessimismo e o seu ceticismo, assim como o meu pessimismo e o meu ceticismo, podem me levar a distanciar e parar de crer no poder de Deus e crer na maldade humana. Esse é um perigo. Aí você não ora mais, porque você não tem esperança mais. E aí, como é que nós ficamos? Deixa eu tentar fechar aqui, meus queridos irmãos. Nós precisamos orar por avivamento, porque é por causa de nós. Nós precisamos de orar por avivamento por causa da nossa família. Nós precisamos orar por avivamento por causa da nossa igreja local. E nós precisamos orar por avivamento por causa da nossa sociedade. É isso que o profeta está dizendo aqui. O profeta está dizendo, Senhor, eu tenho ouvido as suas declarações. Talvez seja isso que você esteja vendo como eu estou vendo. O caos, a falta de esperança, jovens envolvidos em suicídios, 60 mil assassinatos no Brasil por ano. Somos a nação proporcionalmente mais violenta do mundo hoje. 11% dos assassinatos que acontecem no mundo hoje acontecem no Brasil. 40 mil acidentes de carro por ano. A gente olha para tudo isso, políticos inescrupulosos, malas para tudo quanto é lado, dinheiro que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, manipulações, jogos políticos, interesses pessoais, interesses partidários, esse negócio louco, e nós ficamos brigando por esse trem aí, e adoecidos, porque nossos olhos não estão postos em Deus. Esse foi o tema que o pastor Ivan José me propôs. Esse é o tema que a igreja propôs esse ano aqui. 133 anos. O que vocês estão orando? Aviva a tua obra, o Senhor. Mas não pode esquecer do restante. Não pode esquecer do restante. Porque diz, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz a conhecida. Que o Senhor continue a ministrar para nós. Que a graça e o poder do Senhor continue aqui, no decorrer dos anos. Que as próximas gerações sejam impactadas por isso aqui. Que o Espírito Santo varra essa comunidade. Que mexa no seu coração. Trabalhe na sua vida. Trabalhe na sua família. Que tenhamos filhos saudáveis, homens crentes, mulheres piedosas. Gente que ama o Senhor. Uma geração saudável, uma geração curada, uma geração tratada pela obra do Espírito Santo. Que é isso que nós precisamos, meus queridos irmãos. Se há uma oração que nós temos que fazer para valer, é essa oração. Mas orar mesmo. Então eu quero terminar com duas perguntas para você. Primeiro, eu disse que para você orar por avivamento, você primeiro tem que crer, tem que reconhecer que precisa de avivamento. Segundo, você precisa crer que Deus pode fazer. Eu não vou perguntar para vocês essas duas coisas. Porque eu não quero que você minta para mim. Porque eu sei a resposta que você vai dar. Se eu perguntar aqui, quantos aqui querem orar por avivamento? Todo mundo vai levantar a mão. Mas eu não sei se você quer avivamento. Quantos aqui querem orar por avivamento? Todo mundo vai levantar a mão. Mas eu não sei se você crê que Deus pode fazer avivamento. A sua incredulidade e a minha incredulidade são assustadoras. Diante do poder que nós temos, que é o poder do Espírito Santo. Assustadoras. A nossa negligência, passividade e indolência, ela chega aos limites e às raias do cinismo. Que Deus nos livre disso. E que Deus comece em mim uma transformação que atinja a minha família, atinja a minha igreja,
impacta a minha sociedade. Que Deus nos abençoe. Ó Deus querido, temos ouvido as declarações do Senhor na história. Temos visto, ó Deus querido, a situação do nosso país. Temos, ó Deus, chorado pela situação das nossas famílias. Temos ficado alarmados muitas vezes com o testemunho frágil da Igreja de Cristo no Brasil. Estamos cansados, ó Deus querido, das manipulações que se dizem em nome de Deus. Mas nós estamos crendo ainda, Pai, que há alguma coisa subjacente a tudo isso. Que há um poder inerente no Evangelho. Que há alguma coisa que foi demonstrada lá na cruz, Pai. A promessa que o Senhor fez de derramar sobre nós o Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu quero isso para a minha vida, Pai. Eu preciso disso para a minha vida. Eu preciso, Deus, estar renovado diante do Senhor, Pai querido. O meu coração transformado diante do Senhor sempre. Eu quero, Deus, isso na minha família, nos meus filhos, nos meus netos, se o Senhor me der. Eu quero isso, ó Deus querido, na minha igreja. Temor profundo, arrependimento, desejo de santidade, busca pelo Evangelho. Ó Deus, eu sei isso para o meu Brasil. Ó Pai querido, que o Senhor nos dê isso na nossa nação. Idólatra, carregada de sensualismo. Uma geração que perdeu valores. Ó Deus querido, tem misericórdia de nós. Aviva a tua obra no decorrer dos anos e no decurso das gerações. Torne-a conhecida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu quero, antes de mais nada, lembrar aos irmãos um texto bíblico que diz, e tomar essa palavra para cada um de nós: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não tenho dúvida nenhuma de que Deus ouviu as nossas orações e falou conosco aquilo que nós precisávamos ouvir. Então ouvimos, né? Mas às vezes, é por isso que o texto diz: quem tem ouvido, ouça, né, o que o Espírito diz à igreja. Eu creio que Deus falou conosco e nós precisamos agora vivermos de conformidade com aquilo que Ele falou conosco. Nós somos responsáveis por aquilo que Deus ministra ao nosso coração, pelo conhecimento que nós temos. E quando Deus fala conosco, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que Ele falou conosco. Então fica aqui a palavra. Antes da gente encerrar, tem um último livro aqui do pastor Samuel, porque ficou aqui hoje pela manhã, né, e eu não levei para lá um último livro. Então, depois aí, como não vai dar para todo mundo, eu vou leiloar esse livro, né? Quem der mais, vai levar, certo? Vai ficar ali, dá para Johnny para levar para lá, depois para... né? A gente vai leiloar lá atrás, né? Quem der mais, vai levar o livro, né? Eu tenho ainda nós temos ainda alguns pendrives do Samuel com mais de 500 mensagens. Então, se você quiser levar um pendrive para casa, são mais de 500 mensagens. Ele falou que você pode melhorar ou piorar, né? E pregar à vontade, sem nenhum problema. Então, você pode me procurar depois e me falar, esses pendrives estão à disposição também, tá? Nós queremos agradecer, em nome do Conselho da Igreja. Queria chamar o Conselho aqui à frente, presbíteros, todos os presbíteros aqui à frente, por favor. Chamar o pastor Samuel também. Então, em nome do nosso conselho, nós queremos agradecer a Samuel pela
disposição em nos atender, né? Samuel é um colega, um pastor que não é um cara famoso, importante, mas não faz charme, né? E não é difícil. Então, quando a gente convida ele podendo, ele atende, não tem meia conversa. Então, eu quero agradecer a Samuel, a segunda vez que nós o convidamos, a segunda vez que ele vem à nossa igreja. E em nome do conselho da igreja, está aqui presente, com exceção do presbítero Paiva, que não está aqui. Só tem uma coisa, se você me convidar daqui no avião, eu vou estar com 70 anos, rapaz. É perigoso esse negócio, viu? Pois é, a gente pode convidar antes, né? Em vez de 9 em 9, a gente pode de 3 em 3, de 2 em 2, sei lá, né? Mas agradecer a Samuel de todo o coração, em nome do conselho da igreja. É a segunda vez que eles vêm aqui, abençoa a nossa igreja, abençoou da primeira vez, falou para a família, está nos abençoando agora. Louvado seja Deus pela sua vida. E nós queremos, como conselho da igreja, dessa igreja, agradecer e também orar pelo Samuel, pela sua vida. Antes da gente orar por ele, eu quero agradecer também a todos aqui da igreja, todos que de alguma forma trabalharam para que essas conferências acontecessem. Então, não vou citar nomes, né, individualizar, mas todos que de alguma forma ajudaram, trabalharam, participaram, a todos a nossa sincera gratidão. Eu louvo a Deus porque cada vez mais há pessoas que se dispõem a fazer o trabalho sem que a gente peça, sem que a gente implore, sem que a gente, né, cada vez mais tem gente que está se dispondo, tendo disponibilidade e sendo proativo, e não apenas reativo, mas proativo, né, se antecipando ao pedido para fazer o trabalho. Eu louvo a Deus por isso. Então, a todos vocês, muito obrigado. Agradecer a todos que nos visitam, muito obrigado também. Deus abençoe vocês, abençoe a vida de vocês. A nossa igreja é uma família, né? Nós gostamos de receber bem os nossos visitantes, com alegria. Você pode voltar quantas vezes quiser, né? Pode até fazer parte dessa família, se assim desejar, né? Mas se não quiser fazer parte, quiser voltar, fique à vontade, vai ser sempre muito bem recebido, né? E é um prazer receber cada um de vocês aqui. Após esse momento, só um pouquinho, tá? Após esse momento, eu vou orar. Após esse momento, nós vamos ter aqui um momento para a gente cantar os parabéns para a igreja e cortar o bolo de aniversário. Eu queria pedir aos presbíteros que imediatamente a gente fosse para lá, saísse por essa porta aqui, juntamente com o pastor. Está trancada? Então, um diácono abre essa porta aqui, a gente vai sair por aqui. Aí a igreja vai, a gente vai tirar fotos, né? Aquela coisa, né? Aquela coisa chique, né? Foto e tal, e depois a gente canta parabéns e corta o bolo. Hã? Tá com a mesa? Ah. Bom, vamos lá. Senão a gente sai por ali, mas tudo bem, isso é o de menos. Então, gente, vamos ficar em pé? Se você quiser desejar, nós temos camisa do nosso congresso de família que vai acontecer em setembro, né, para você já pegar, vestir, andar por aí pela cidade, né? Então, pronto, tira o púlpito aqui para fazer uma foto aqui, né? A foto oficial do nosso 133 anos. Pronto. Chega mais? Então, encostar mais aqui. Acho que olha para o fotógrafo, né? Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor de todo o nosso coração pela vida do teu filho, Samuel Vieira, que se dispôs a sair de Anápolis para passar conosco este final de semana e ministrar aos nossos corações a tua palavra, falar conosco corajosamente, sem arrodeios, objetivamente, aquilo que o Senhor pôs no seu coração para falar. Nós te agradecemos de todo o coração. Pedimos que o Senhor Deus continue a abençoá-lo. Ouvimos com alegria, Deus,
o que o Senhor está fazendo na sua comunidade, em Anápolis, a partir da sua igreja. E isto alegrou nossos corações. E mais do que isso, trouxe esperança aos nossos corações. Porque o mesmo Deus que está agindo em Anápolis é o Deus que age aqui também entre nós. E assim como o Senhor está agindo poderosamente, fazendo coisas aos olhos humanos inacreditáveis ali naquela igreja, o Senhor também pode, é poderoso para fazer também entre nós. E nós queremos te pedir em nome de Jesus que seja assim também com a nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor Deus derrame graça sobre a vida de Samuel, sobre a vida da sua esposa, sobre a vida dos seus filhos. Deus, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, que o Senhor Deus os proteja do homem mau, do homem sanguinário, daqueles que desejam ou almejam de alguma forma prejudicá-los em qualquer área da vida deles. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua igreja, a liderança da sua igreja, o conselho da sua igreja. Que haja harmonia, que haja paz, que haja, Deus, coesão de pensamento, de sentimentos, que haja, Deus, afetividade, que haja respeito, que, ó Deus, haja disposição para um abençoar o outro. E que tu continues usando Samuel, não só para abençoar a sua igreja local, mas para abençoar a igreja do Senhor Jesus neste país. Em nome de Jesus, Pai amado. Em nome de Jesus. Samuel. E agora, amados irmãos, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos vós, com todos quanto aguardam a manifestação de Jesus na história. E que Deus vos abençoe. Deus vos guarde. Amém. Abraço pelo menos 10 pessoas, né? Dê um forte abraço, desejo uma semana abençoada. E, por favor, venham aqui para o salão anexo para nós cantarmos o parabéns para a igreja.